Olá, amigos, olá, internautas, aqui estamos, hoje é terça-feira e são 20 horas, e sempre nesse dia e nesse horário a gente está por aqui, terças, e não só nas terças, mas também nas quintas, terças e quintas-feiras, são os 2 dias da semana em que a gente recebe aqui no nosso estúdio os convidados. E os convidados nos trazem assuntos importantes para a gente conversar, dialogar, falar de Porá, da região, de assuntos que têm a ver com o nosso dia a dia. Portanto, é assim, terças e quintas, sempre às 20 horas, sempre ao vivo. Hoje é terça, 20 horas, e eu escolhi aqui um empresário da cidade para a gente bater um papo, falar da empresa dele, que é importante aqui no cenário comercial de Porá, falar sobre Iporá, já que ele também é liderança política aqui na nossa comunidade. Vamos falar sobre política exatamente, das eleições desse ano, tudo isso aqui agora. O convidado que chega aqui é o Welber José Júnior. Esse Welber, pouca gente conhece ele pelo nome. Na verdade, ele é sacramentado aqui na nossa comunidade como o Júnior Correia, ou como o Júnior da Multisoft. Ô, Júnior, quem diria que você teria o nome de Welber? Boas-vindas. Boa noite, Valdeci. Boa noite a todos os internautas, amigos aqui da cidade de Porá, amigos da região. Que o Oeste Goiano, hoje, ele navega aí por todas as cidades, estados, até o mundo, né? Mais de 120 mil seguidores, meu. Que bom. Então, nós estamos aqui hoje, muito agradecido pelo convite para mim estar aqui, conversando a respeito de Iporá, a respeito da nossa região, a respeito da política, né? Em especial do Oeste Goiano. E estou aqui para contribuir aí com você, com as respostas e com o conhecimento que eu puder estar passando aí para todos vocês. Ele é o Welber José Júnior. Agora, esse Welber nunca apareceu no cenário, né? O nome ficou apagado e o Júnior se fortaleceu. O Júnior Correia, que é o sobrenome que você nem tem, mas é da sua mãe, e o Júnior Multisoft. Esse Welber aqui ficou só no documento. O documento aí, ele só na hora da assinatura ali, muitas das vezes que eu lembro do Welber, né? Esse nome foi escolhido pela minha mãe e meu pai queria que colocasse o nome dele. Às vezes, quem não conhece aí, o meu pai é o Zé do Alho, José Pereira da Silva, aqui da cidade de Porá, tem aí a sua empresa há muitos anos, né? Trabalhei com ele também muitos anos no início lá. Aí saí e abri a Multisoft junto com meus 2 sócios, que é o Anderson, que é meu irmão, e o Carlúcio, que é da cidade de Amorinópolis, mas que mora aqui em Porá há muitos anos também. Então, o meu pai queria o nome dele, José Pereira da Silva Júnior, e minha mãe não abria mão do Welber. E aí ele foi no cartório, colocou o nome Welber para não contrariar ela, mas colocou o José Júnior também, que sacramentou, agradou ambas as partes. E como minha mãe é Maria Correia, né, Maria Correia de Souza, mora hoje em Volândia, vereadora lá por 3 mandatos também. Hoje não, hoje ela está afastada da política. E como lá, inclusive o prefeito lá é Valdesson Júnior, tem muitos Júnior lá em Volândia. E aí, para distinguir os quais Júniors aí, colocou Júnior Correia, Júnior do Valdesson, Júnior do fulano, Júnior de ciclano, e aí por diante. Muito bem. E aí, o Júnior é um nome muito comum, né? Então, colocou... Teria que ter um algo mais na frente, e no caso dele é Júnior Correia ou Júnior da Multisoft. Isso. E falando mais, para identificar quem que é o Júnior Correia ou o Júnior da Multisoft para o nosso povo, você já falou um pouquinho, mas vamos falar mais. Você é filho da Maria Correia, ela teve uma carreira política intensa lá em Volândia, né? Fale um pouco dela. Isso, a Maria Correia, a minha mãe, ela nascida em Cachoeira de Goiás, e desde criança mora na cidade de Volândia. Então, ela, antigamente, nos anos 80, 90, a saúde pública, e não só pública, não tinha saúde privada também. Inclusive, hoje ainda não tem saúde privada em Volândia, só saúde pública. Então, ela era muito defasada. E minha mãe sempre teve ali aquela preocupação, né, com as pessoas, e aí ela abraçou essa área da saúde, lá na região, na cidade, na época. Então, ela vivia nas casas de apoio, vivia nas filas de hospitais em Goiânia, Santa Casa, ali, em todos os hospitais ali, conseguindo vaga para as pessoas de Volândia estar indo consultar, fazer cirurgias.
Então, ela acompanhou muito isso aí na época, né? Inclusive, ela ficou muito conhecida nessa área aí na região de Volândia. E, com o passar do tempo, ela se candidatou, ganhou como vereador o primeiro pleito, continua atuando nessa pauta aí da saúde, e segundo pleito também. Aí no terceiro pleito ela já foi assim, chegando a mais recursos na cidade, o hospital ficou mais qualificado, mais equipamentos, então não houve tanta necessidade de estar trabalhando assim em prol muito a fundo nessa área. Então ela decidiu também parar com a política, não candidatou mais, deve ter uns 14, 15 anos que ela não candidata mais. E aí, essa é a história aí da Maria Corrêa lá em Volândia. Agora vamos falar do Zé do Alho. Ele chama Zé do Alho, é um empresário que foi até certo ponto meio pioneiro no segmento de alimentação aí, Conta para nós a história do Zé do Alho. Zé do Alho é o José Pereira da Silva, nascido em Catalão, ele é natural de Catalão, mudou para Ivolândia também com seus 16 anos e trabalhou lá na região, diarista, fazedor de cerca. De origem humilde. Isso. E pontes, mataburros, e aí foi trabalhando nessa área, foi carpinteiro, foi mascate na região de Volândia, região de Amorinópolis aqui toda. E aí, se eu não me engano, em 96, ele voltou para Catalão, foi quando ele começou a mexer com alho lá em Catalão. E aí ele trabalha... O assunto do alho começou lá em Volândia. Não, começou em Catalão, quando ele voltou para lá. Quando ele voltou para Catalão em 93 ou 96, se eu não me recordo bem aqui. E aí ele voltou para Catalão e começou a vender alho nas feiras, aquele alho de réstias. E aí ele trabalhava nas feiras lá de Uberlândia, Brasília, e aí ele tinha uma Kombi, e essa Kombi ele colocava na beira das estradas também e ficava ali vendendo. Aí ele começou a vender alho lá nessa região lá, e foi quando ele veio visitar nós aqui, que a gente morava em Volândia, minha mãe, 3 filhos com meu pai, e aí ele veio visitar nós aqui, e aqui em Porá também tinha parentes aqui da esposa atual dele, que é a Luzia. E foi quando ele andou nos comércios aí e viu que aqui não tinha ainda os condimentos, os temperos que tinha lá em Brasília, Uberlândia e tal. Foi quando ele teve a ideia de trazer para Iporá. Aí ele atuou na área de condimentos e temperos. Isso, e ficou forte nisso, com os frutos da terra. Frutos da terra. E aí ele voltou para Iporá com essa ideia. Foi quando eu vim morar com ele em 99. Trabalhei com ele até 2010, trabalhando com tempero na região. Primeiro interno lá, porque eu era de menor ainda. E aí depois eu comecei a trabalhar com vendas e aí comecei a andar a região. Foi quando ele me soltou para o mundo aí e falou, vai correr atrás. É isso aí, gente. Nós estamos aqui com o Júnior da Multisoft, num bate-papo descontraído para a gente aprender com ele. E daqui a pouco ele vai falar sobre Porá, sobre política. Tudo isso vai acontecer por aqui, nesse nosso bate-papo da noite de terça-feira. Estamos numa transmissão que conta com o privilégio de ter você nos ouvindo, nos assistindo. Essa transmissão tem apoios. Nós contamos aqui com o Baratão Shopping, o campeão de preços baixos, maior, melhor e ágil para atender quem mora em Porá, atender inclusive pelo WhatsApp, porque quem mora em Porá, dentro da cidade, pode pedir aí pelo 649-8154-1495. Esse é o WhatsApp do Baratão, atende quem mora dentro da cidade, entrega a domicílio. Temos apoio nessa transmissão da BioEnge Soluções Ambientais. É uma empresa que trabalha na documentação de meio ambiente. BioEnge Soluções Ambientais é a empresa da Maiara e do Endel. O contato deles é o 649-9623-5621. Temos conosco aqui Posto Rede Parceirão, esse que tem 2 endereços para atender você, ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também aqui em Porá, no Posto Real, que faz parte da Rede Parceirão. O Parceirão é a sua casa nas rodovias, tem o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. Temos conosco na transmissão o Laboratório Bioanálise, é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Laboratório Bioanálise está no centro de Porá, na Avenida Pará 365, e tem serviço de coleta em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas.
Continuamos aqui na entrevista com o Júnior Correia, o Júnior da Multisoft. Ô, Júnior, antes de eu conhecer a sua visão sobre Iporá, eu preciso entender melhor o empresário Júnior da Multisoft. Você trabalha com uma empresa interessante, aliás, o Oeste Goiano é seu cliente. Como é que surgiu, depois que você trabalhou na área de temperos e condimentos, uma migração até certo ponto drástica, uma mudança grande? Você foi para uma área de tecnologia. Explica como é que foi essa migração. O Anderson, meu irmão, ele trabalha nessa área. Ele foi um dos pioneiros na informática ali na cidade de Ivolândia, né? E ele desenvolvia sistemas para estar atendendo a prefeitura na época. Foi quando eu trabalhei uma época lá, uns 6 meses, 8 meses com ele na prefeitura. O contrato era dele, porém ele me levava para ajudar ele, né? Tinha ali meus 14 anos, e o Anderson já tinha 17, 18 anos. E aí eu vim para trabalhar com meu pai, o Anderson continuou trabalhando na área da informática, desenvolveu alguns sistemas para a prefeitura, para Câmara de Vereadores, alguns específicos para folha de pagamentos, controle interno e aí por diante. E, com isso, ele foi abrindo a visão para outros ramos comerciais. O primeiro sistema que ele desenvolveu foi para posto de combustível, né? E aí ele interagiu nessa área aí. Eu vim para trabalhar com meu pai, e nesses 10 anos que eu fiquei com meu pai aqui, ele foi se aperfeiçoando e se profissionalizando na área da automação. Então, ele foi um homem de um segmento só. Ele sim. E você aprendeu com ele. E aí, em 2010 eu já estava algum tempo com meu pai, a gente já estava com as rotas todas já bem definidas. O Edi Flávio, meu irmão, veio trabalhar com a gente em 2006. Foi quando eu apresentei para ele a forma de trabalho. A gente trabalhava aqui na região, a forma de venda. Ele trabalhou alguns anos com nós, comigo e com meu pai, e depois foi seguir carreira solo. E meu pai sempre um visionário, né? Meu pai sempre incentivando. Júnior, aqui comigo você é muito assim competente naquilo que você faz, porém você tem que ter uma empresa só sua. Você não pode trabalhar comigo a vida toda porque você tem que ter a sua independência, né? E a gente, quando é rapaz, é novo assim, a gente pensa, meu pai não quer eu com ele, mas na verdade ele estava certo, né? Que é o bem dos filhos, né? E aí, em 2010, trabalhando lá em São Luís de Montes Belos, vendendo lá, e o Anderson estava lá também esse dia. E aí eu liguei para ele, perguntei como que ele estava e tal, e ele falou, estou aqui em São Luís. Aí coincidiu de nós dois estar lá em São Luís. Aí eu fui lá conversar com ele falando de uns projetos que ele estava em mente. Eu também já estava querendo, às vezes, ter minha carreira empresarial, né, de algum ramo comercial. Foi quando nós dois decidimos fazer essa parceria aí de abrirmos a Multisoft. E aí o Anderson, o programador, eu era na área comercial, na área de apresentação, na área de captação de clientes. Faltava a pessoa de estar ali acompanhando os clientes, que era a parte de assistência ao cliente, né? Surgiu o Carlos. Aí a gente conversou e tal, surgiu o nome do Carlos, foi quando a gente fez o convite para ele aceitou. Hoje com a gente lá desde 2010, é um irmão hoje que a gente tem também, e a Multisoft tem assim, se destacado bastante em vários ramos comerciais. É uma empresa que desenvolve os seus próprios aplicativos, seus próprios sistemas, e o conhecimento que eu tenho hoje de Iporá e de região um pouco vem da época que eu trabalhava com meu pai, porque era só supermercado na época, né? Supermercado, mercearias. E com a Multisoft, não, a gente foi abrangendo. A Multisoft serve o sistema para qualquer atividade econômica. Isso, né? Então a gente tem uma interação muito grande, não só aqui em Iporá, região, mas também em todo o Brasil, porque a gente tem várias empresas
fora do estado, que é cliente da gente, dentro do Oeste Goiano, fora do Oeste Goiano também dentro do estado de Goiás, parcerias com outras empresas também. Então, a Multisoft ela nos dá muita bagagem de conhecer a temperatura comercial de uma região. Eu imagino. Porque, além de um supermercado, uma mercearia, um material de construção, uma loja de roupa, calçados, posto de combustível, materiais elétricos, enfim, uma imensidão de ramos comerciais no qual a gente consegue, hoje, medir a temperatura da economia de uma cidade ou de uma região. Por isso que eu sempre, as reuniões que eu converso, ando bastante, estava andando bastante esses dias agora, essa semana eu dei uma paradinha, a respeito da nossa região, do Oeste Goiano, né? A minha preocupação em específico com o Iporá é justamente por esse termômetro aí que a gente consegue ter da nossa cidade. O setor produtivo, os meios de produção, os estabelecimentos comerciais, o meio empresarial, é realmente o termômetro. E você está em contato todo o tempo com esse pessoal que são seus clientes. O Oeste Goiano aqui é cliente da Multisoft, tem aqui um sistema que a gente usa para a emissão das notas fiscais. Aqui, Júnior, tem 2 pessoas aqui que lidam com o sistema, que é a Lília e a Camila. E eu converso com as duas, e as duas falam que o sistema da Multisoft, que roda aí as notas fiscais, é um sistema muito prático. Elas falam que é muito simplificado, é muito fácil de navegar. Eu queria que você próprio falasse do sistema. Como é um sistema customizável, a gente consegue definir, parametrizar ele de acordo com o ramo comercial. Então, tem sistemas aí que ele é utilizado para diversos ramos de atividade, porém não tem os filtros. No nosso caso lá, nós conseguimos ter uma ferramenta na qual a gente parametriza ela de acordo com o ramo de atividade e ele é bem autodidático, né? É um sistema bem que é voltado à agilidade, é voltado a um conhecimento assim, visual, né? Você começa a trabalhar com ele, você começa a ter ali a percepção daquilo que já vai sendo passo a passo. Então, desde quando a gente iniciou, a gente tenta sempre ter essa preocupação, né? Pela questão do usuário, ter essa facilidade aí de trabalhar com os sistemas, né, da Multisoft. São sistemas aí que abrangem vários ramos comerciais, porém, a gente vai parametrizando eles de acordo com aquilo que o cliente usa, né? Então, tem situações que um material de construção usa um controle de entrega, outro já não usa. Então, a gente já não parametriza para aquele outro que não vai usar para ficar passando por aquele processo, né? Tem empresas que usam controle de cotação, por exemplo, de preços, e outras não usam. Então, a gente vai tirando ou habilitando aquilo de acordo com o que a empresa vai utilizando. E pensando também na modernização dos módulos também. Aquilo que vai ficando mais ágil, mais fácil, a gente vai sempre produzindo. Nossa produção de software hoje ela é permanente, nós não temos ali... Está sempre inovando em alguma coisa. Sempre inovando, sempre correndo atrás de novas ferramentas, novos módulos ali para estar atendendo os clientes, né? Muito bem. É ele, o Júnior da Multisoft, aqui sendo nosso entrevistado. Hoje, nessa noite de terça-feira, sempre assim, levando assuntos interessantes, recebendo aqui pessoas com o conteúdo e a bagagem para trazer aí orientações para o nosso grande público do Instagram, no OG Notícias. Estamos também no YouTube, no nosso canal, o Oeste Goiano Notícias. Um abraço lá para o pessoal do Bar Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Ô, Júnior, agora nós vamos falar um pouco mais de Iporá. Você já dizia aí da facilidade que você tem de sentir a cidade através do empresariado. Eu começo com uma pergunta bem generalista para você. Do ponto de vista econômico, você que está aí intimamente ligado ao meio empresarial, o Brasil está numa situação que não é boa, mas eu quero te perguntar sobre Iporá. Como é que está Iporá do ponto de vista econômico? Iporá, ele vem sofrendo já, não só agora, mas de uns anos para cá, a deficiência de empresas, né, de indústrias, pequenas indústrias, para estar complementando a renda do iporaense, né? Iporá hoje é uma cidade na qual tem uma quantidade alta de habitantes, porém uma rentabilidade baixa, né? Porque basicamente vive do comércio, né? E o comércio de Iporá, ele vem tendo algumas baixas
não por, às vezes, incapacidade da cidade ou por incompetência dos comerciantes, mas sim por é natural, né? As outras cidades aí, elas têm se suprido, né? Vamos dizer assim, com os comércios, né? São 3 fatores que eu vejo que contribuem para isso aí. Primeiro, o crescimento da comercial das cidades vizinhas. As cidades vizinhas hoje, elas, Montes Claros, Piranhas, Arenópolis, Piranhas, Amorinópolis, O crescimento Israelândia, comercial da cidade. Montes O Claros. que você está falando ainda, Júnior, eu ouvi outro dia aqui de uma mesma pessoa, falou exatamente isso, que o comércio de Montes Claros hoje, o comércio de Fazenda Nova, o comércio até de Amorinópolis, que é menor, não é aquele de antes. Eles também prosperaram. E quem vinha para Iporá comprar, de repente, hoje já não precisa vir. É nessa direção o seu raciocínio? Isso, é nessa direção. Foi o mês passado mesmo, eu estive na cidade de Fazenda Nova, e tinha tempo que eu não ia em Fazenda Nova. E eu fiquei surpreendido com a quantidade a mais de comércios que tinha lá, principalmente na área de vestuário, né, que era muito pouco as empresas, as lojas de vestuário, principalmente aqui na nossa região. Arenópolis, por exemplo, não, há 8 anos atrás, 10 anos atrás, nem não tinha. Tinha uma que eu lembro lá, que era da Dona Luzia, há uns 10 anos atrás. Depois disso, já veio tendo bem outras. A Morinópolis também cresceu bastante, material de construção, inclusive a LL Distribuidora abriu uma empresa lá também. O ramos de eletrodoméstico, o Wilson abriu uma empresa lá. Né? Jopaci foram abertas empresas de eletrodoméstico, material de construção. Né? Caiapônia, nem se fala, o tanto que cresceu o comércio de Caiapônia. Então, esses clientes que compram hoje nas cidades deles, eles vinham comprar em Iporá. Né? Um fator que contribuía muito com isso era a questão da falta da conectividade. Né? Banco, por exemplo, quem tinha conta bancária, há uns anos atrás, tinha que vir na agência. Hoje não precisa. Né? E a agência de Iporá. Então, vinha fazer algumas negociações, fazer alguma movimentação bancária, organizar algum documento para, às vezes, financiamento, alguma coisa nesse sentido, acabava fazendo compra no comércio da cidade e deslocava para as suas cidades novamente. Né? E hoje não tem que vir por conta de banco, compra por lá mesmo. E outro fator muito... Não só Iporá, agora já abrange todas as lojas físicas do Brasil e do mundo, né? Principalmente os grandes centros. Mas Iporá tem sofrido muito com isso, que são as compras online. Né? Hoje, os comerciantes aí que têm as portas abertas, eles têm sofrido bastante, principalmente com assédio de valores. Né? Hoje, você vai numa loja comprar, você se depara lá com, às vezes, um cliente ou uma pessoa comprando e fala, não, aqui, ó, o seu está tanto, na internet eu encontro tanto, e o frete é grátis. Né? Então, assim, eles têm enfrentado bastante esse problema também. Então, são fatores de empresas para contribuir com a renda, né? A cidade só vive do comércio, questão de o comércio ter sido migrado para as cidades vizinhas e a questão também da internet. Então, esses fatores aí influenciam muito na situação de Iporá. E tem solução para isso, Júnior? A solução é trazer empresas que geram renda. É o que você falou antes. Né? O que é que eu falo que é empresa que geram rendas? Não são abrir mais um supermercado, um num setor, o outro no outro. Vai dividir os mesmos clientes. Trazer empresas que geram rendas são empresas que produzem alguma coisa para ser vendida em outros municípios, em outras cidades. Aqui, por exemplo, é muito rico em água. Né? A nossa região tem a bacia do Caiapó, tem a bacia do Rio Claro, parte da bacia do Araguaia, mas já está bem distante, mas é muito rico em água. Poderíamos ter aqui criadores de peixe para ter um frigorífico para abater, então vários chacareiros, vários produtores de peixe, vários produtores de frango para abater em um frigorífico de frango, várias outras empresas no ramo têxtil, né, para estar ali produzindo. Então, essas empresas que geram esse tipo de emprego, esse valor ele é extra para o comércio ser beneficiado com ele. Não é só o comércio em si que dá conta de manter uma cidade do porte de Iporá hoje mais. É isso aí, a reflexão do Júnior da Multisoft.
liderança política, inclusive aqui em nossa cidade, e ele entende bem como é que funciona aí esse mecanismo da economia aqui na nossa região. Ô, Júnior, agora a gente sabe que as questões econômicas de um país têm muito mais a ver com a política econômica de Brasília. É lá a coisa do Fernando Haddad, era a coisa do Paulo Guedes, são essas pessoas que têm o dever e que têm mais poder para fazer a transformação. E a gente sabe que nos municípios a capacidade de gerir, de fazer transformações é mais difícil, porque o poder é muito centralizado em Brasília. Mas sempre cabe alguma coisa para uma prefeitura como a de Iporá fazer em favor do setor produtivo. Sempre tem algo que é possível. Até porque, Júnior, lá dentro do organograma da prefeitura tem uma pasta chamada Secretaria de Agricultura, Comércio, Abastecimento e Abastecimento. Secretaria da Agricultura, Indústria e Abastecimento. Então, ela existe para isso, para trabalhar o setor produtivo. O que você sugere, Júnior? O que você sugere aí que está faltando e que o poder público municipal pode fazer? Dentro, é claro, das suas limitações. A sugestão é justamente utilizar essa secretaria, né, não só para trabalhar internamente aqui dentro do município, mas também para trabalhar com visão, né, a captação de atrair investimento. Atrair investidores, atrair empresas para estar vindo para Iporá fazer os seus investimentos, se instalarem aqui, né? Inclusive, há uns dias atrás, nessas apresentações aí de um projeto que a gente estava apresentando para as lideranças políticas aqui da região, da nossa cidade, da região também, a gente visitou, né, a prefeita. Eu pedi a ela há um tempo para a gente estar visitando ela, e nessa reunião a gente pontuou isso aí, né, que ela pudesse olhar mais para essa secretaria, colocar pessoas que pudessem interagir realmente dentro, não só da cidade, mas dentro do estado também. Fora das fronteiras do município. Fora das fronteiras do município. E foi bem visto por ela esse assunto. Inclusive, ela já começou a interagir sobre isso aí com algumas pessoas que eu fiquei sabendo já, para ter já aprofundar mais em como acessar essas empresas, como que essas empresas se colocam à disposição do Estado, como que essas empresas se colocam à disposição para estar vindo para um município. Ela já começou a interagir com isso aí, porque a conversa que a gente teve foi justamente essa aqui, preocupado com a cidade, preocupado com o município, né? E automaticamente se preocupa todos nós, porque se tem menos empresas na cidade, são menos clientes, né? Se tem mais empresas e essas empresas estão saudáveis, a minha atuação ela se torna mais ampla, né? Então, a minha preocupação maior com a nossa cidade é justamente a economia da cidade. Então, na opinião dele, é essa nossa secretaria aqui municipal de Agricultura, Indústria e Abastecimento, é Secretaria de Agricultura, Comércio, Indústria e Abastecimento, que ela trabalha aí fora das fronteiras do município para trazer investimento, porque a gente sabe que São Luís de Montes Belos, nos últimos anos, recebeu bons investimentos. Então, tem sempre um empresário interiorizando as suas ações. Muitos. Tem que achar esses empresários. Para isso tem que ter aí uma esperteza. Ô, Júnior, eu te perguntei sobre questão econômica, mas eu quero ser agora mais generalista na pergunta com relação à sua ótica como liderança política a respeito de Iporá. Porque a gente tem a economia como aquilo que é muito importante, mas uma cidade ela tem uma infraestrutura urbana, de asfalto, iluminação, ela tem a saúde pública, tem a educação, a gestão pública ela é muito ampla. Agora eu quero te perguntar sobre como é que você está vendo a gestão da Maísa Cunha, no geral, fora agora da economia, que posição crítica que você tem com relação a essa gestão? A gestão da Maísa, nós todos sabíamos que não iria ser fácil, né? Por conta de vários contextos. Contexto econômico, contexto de quadro de colaboradores que ela iria iniciar um ciclo ali, contexto de experiência, que às vezes ela passou por um período lá muito curto, então não dá para ter ali aquela experiência de imediato, né?
Então, mas eu vejo que já deu para superar a questão às vezes, econômica, porque eu, por exemplo, quando a gente tem alguma meta, você estipula ali alguns cortes, né, que você vai ter num período X, para você ter ali uns recursos extras até você custear o déficit ali que tem, que está causando o problema, né? Então, temos aí 13, 15 meses já, né, de mandato. Se a gente for avaliar aí 10% às vezes de economia ali, de corte de gastos ali, durante 12 meses já daria para suprir o problema que ela tinha, né? E também a questão da captação de recursos, né? Estamos vendo aí diversas lideranças interagindo com a administração dela, e eu creio que essas lideranças já conseguiriam ter ali tido um êxito com ela para suprir isso aí. Então eu vejo que dá para melhorar bastante, né? A cidade hoje está com algumas deficiências, algumas por conta de clima, outras por conta, às vezes, das pastas que, às vezes, estão atropelando ali ainda os passos aí, não estão dando conta de resolver, mas tem muito tempo ainda, mas já está na hora de mostrar serviço, né, Valdeci? Está na hora de mostrar serviço. Então está faltando um pouco ainda de experiência e está engrenando e poderia ser melhor. Isso. Na minha visão, sim. Mas já foi pior. Temos que melhorar, né? Temos que melhorar. É isso aí, é ele, o Júnior Corrêa, o Júnior da Multisoft, sendo aqui o nosso entrevistado. E o Júnior, ele recebeu recentemente um convite, chegou para ele um convite para ele ser um pré-candidato a deputado estadual. Chegou o convite para ele e o Júnior está pensando a respeito disso. O convite chega, ele é uma pessoa educada, é uma liderança que tem diálogo, ele está avaliando isso. Mas eu vou perguntar isso para o Júnior daqui a pouquinho. Antes eu quero falar aqui dos nossos anunciantes, empresas que ajudam a gente a manter o trabalho aqui das noites de terças e quintas. Falar de laboratório bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Porá, na Avenida Pará 365. Além de Porá, o Bioanálise é um laboratório que faz coletas em Amoreirópolis, Jalpaci e em Piranhas. Essa transmissão conta com o Posto Rede Parceirão. Tem o combustível que, por um preço menor, te leva mais longe. O Parceirão atende você em 2 endereços, ali nas margens da GO 060, em Israelândia, e também em Porá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da rede Parceirão. Essa transmissão conta com a BioEng Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargo e planejamento ambiental, rural e empresarial. A BioEng é a empresa da Maiara e do Endel, esses dois são experts em meio ambiente aqui na região. O contato deles é o 649-9623-5621. Baratão Shop é o campeão de preços baixos. Mais de 4 décadas atendendo Iporá, e não só Iporá, atendendo a região. Baratão Shop é o campeão de preços baixos. Ô, Júnior, agora vamos falar de política no que diz respeito à sua carreira. Você está no meio político de Iporá nesses últimos anos, você disputou a eleição de 2024 como candidato a vice-prefeito na chapa do nosso amigo Rodrigo Marques. Era uma chapa jovem, uma opção que vocês apresentaram para Iporá. Vocês não foram bem-sucedidos na eleição, mas deixaram um belo recado, uma mensagem foi deixada, né? Disputaram aí em meio a grandes lideranças, é claro que não ia ser uma disputa fácil. E agora, Júnior, você recebeu um convite para ser um pré-candidato a deputado estadual. O PSDB te abordou através do Itamar Leão, você esteve até com o Marconi Perillo e recebeu um convite. Eu quero te ouvir sobre isso agora para a gente concluir aqui a nossa entrevista. Certo. Me foi feito o convite, né, para ser candidato a deputado e para mim analisar qual seria o impacto disso na nossa região, né, em questão de eleito. E aí eu fui fazer uns levantamentos, né, eu vi que Iporá já teve alguns deputados no passado mais recente foram 3, né, um com 3 mandatos, um com 2 e um com 1 mandato, né. Então, o Divino Vargas foi um deputado, Ézio Gomes e o José Antônio, né, foram 3 deputados
que tivemos aqui eleitos por Iporá. E em um determinado período ali foram 2 no mesmo período, né? 2 deputados. E isso contribuiu muito com o Oeste Goiano, né? Porque hoje a cidade e a região tem um deputado que ele é vamos dizer assim, o guardião das benfeitorias para a cidade, para a região, uma pessoa que busca, que está ali contribuindo permanentemente com a região, é muito benefício, né? Hoje temos aí vários deputados que visitam a nossa cidade, trazem emendas parlamentares, algumas, maioria, todas, né? Qualquer valor que é trago para a nossa cidade é bem-vindo. Agradeço a todos os deputados que trazem suas emendas para Iporá, porém eles têm ali o compromisso com as suas regiões, né? O seu povo ali, igual a gente saindo um candidato a deputado aqui da cidade de Iporá, eu creio que ele vai olhar pela nossa região. Priorizar Iporá aqui e a região. Os projetos, olhar mais a fundo os projetos da região, trazer suas emendas parlamentares direcionadas para essa região, fazer com que a nossa região tenha voz realmente no cenário estadual, na política estadual, lutar pelos nossos objetivos aqui junto com o povo da nossa região. Então, me foi feita essa proposta e para eu estar avaliando, né? Foi aonde eu comecei a andar, conversar com... Porque essa questão de partido eu não tenho, o Valdeci. É o seguinte, eu sou pela minha cidade, eu sou pela minha região, não tem A, B ou C de partido. Você filiou no PSDB, mas poderia ser outra sigla. Isso, então... A prioridade é a questão regionalista. A prioridade é a questão regional, né? A questão do nosso povo. Então, eu não vejo essa questão assim de partido, eu vejo a questão de necessidade. Então, a necessidade hoje é ter um deputado, ou até mais, porque a nossa região, se a gente for abranger todo o Oeste Goiano aqui, são mais de 100 mil votos. Então, os deputados que foram eleitos aí, a maioria com 22, 23 a 30 mil votos aí. Então, se a gente for dividir isso aí em quantidade de parlamentares, daria aí uns 3 a 4 deputados tranquilo. Porém, tem que ter a união, né, dos grupos políticos se abraçarem aí, não fala só de Iporá, mas das cidades vizinhas também. Por exemplo, a prefeita da cidade de Iporá ter a iniciativa de chegar na prefeita de Israelândia e falar, vamos ter um representante. A prefeita de Israelândia concordando, cheguem no prefeito de Jopaci e aí vão trabalhando uma corrente. A partir daí, cria-se uma força e essa força, ela realmente vai ser eficaz na vitória do deputado, né? Mas parece que está todo mundo isolado, né, Júnior? Mas essa questão de isolamento aí, eu até não me preocupo tanto, porque o povo quer. Eu já conversei bastante com o povo realmente quer ter um representante lá na Lego, né? Agora, que é fácil você andar todos os municípios, conversar com todo mundo, hoje as redes sociais te auxilia bastante, mas mesmo assim é muito complexo. Você tem que destinar um tempo muito grande, um recurso grande para isso aí. Então foi o que às vezes pegou para mim, porque esse tempo tão grande assim, hoje eu não disponho dele, né? Eu tenho hoje a Multisoft para estar acompanhando junto com os meus sócios lá, tem outras questões particulares também, que hoje eu saí de uma campanha para vice-prefeito junto com o Rodrigo Marques recentemente, tenho que me organizar com algumas coisas de trabalho. Então você não está muito animado? Não, para sair candidato a deputado estadual, não. Foi feita a proposta, avaliei, vi a necessidade, vi as probabilidades, os prós e os contras, a cidade precisa, o povo quer, as lideranças, algumas apoiam, a maioria não, né? E esse tempo também, eu não disponho dele hoje. Nesse momento, né? A empresa precisa de você. E minha mãe também, meu pai, conversou comigo, pediu para mim dar um tempo, para mim dedicar um pouco mais nas questões das empresas primeiro, para depois
voltar a pensar nisso aí futuramente. Sim, e para Iporá, Júlio? Daí estamos numa eleição agora que é para presidente, que é para governador, para deputados, senador. Daqui a pouco, 2 anos depois, tem eleição para o município. Aí, uma outra ótica? É o futuro, né, Valdeci? Futuro, só Deus para nos dar essa oportunidade de chegar lá, né? Agora, se caso, chegando lá, e a gente vê a necessidade novamente, que a cidade está passando por um período que não foi solucionado vários aspectos dela, aí a gente vê a viabilidade, né? Mas agora, no momento, eu vejo que eu tenho que usar um pouco mais desse tempo meu organizando as minhas coisas. É isso aí, Júnior. Você tem um perfil muito bom, a gente te conhece bem, perfil muito bom, tem futuro na política de Iporá, pessoa correta, é empreendedor no seu ramo de atividade profissional empresarial, você é vitorioso e o povo de Iporá conta com você certamente numa ocasião. E eu até te pergunto, havendo aí um consenso, você percebendo um apoio, percebendo uma boa mobilização partidária e até suprapartidária, o Júnior, em embates futuros, pode topar. Você fala para essa eleição? Não, para a eleição futura de prefeito, de eleição municipal. A gente primeiro tem que chegar lá e ver como que está o cenário, né? A minha vontade é que esteja muito bem. A minha vontade é que a administração tenha corrigido os erros, tenha trago recursos para a cidade, para que a cidade esteja bem, para que os comerciantes, as pessoas, a saúde, a educação esteja ótima. Estando assim lá, eu não vejo necessidade de a gente interagir, né? Agora, você entra se tiver a coisa... Se tiver necessidade. Bagunçada, se tiver a administração não estiver bem, aí o Júnior pode aparecer no cenário político. Agora, o que eu peço às lideranças, principalmente da cidade de Iporá, não só da região, é que avalie bem os candidatos a deputados que vão estar visitando a nossa cidade e conheça, né, quais são ali os seus objetivos, quais são as regiões que eles têm ali os seus compromissos. E se tiver algum da cidade de Iporá, ou até mesmo de alguma cidade aqui vizinha de Iporá, que ele possa ser a pessoa mais próxima de Iporá, se não tiver de Iporá, que procure o mais próximo de Iporá e traga ele para nossas realidades aqui, então para contribuir com a gente. Você vai ser um regionalista nessa questão. Eu vejo a necessidade, na verdade, eu defendo a política para deputado municipalista não, regionalista, né? Que se tivesse condições de ter cada região os seus candidatos a deputados, seria mais bem distribuído os serviços, vamos dizer assim. Serviço público. É isso aí. É isso aí. A gente falou com o Júnior da Multisoft, o Júnior Correia. Nós falamos de muita coisa aqui hoje. Falamos sobre a família dele, sobre a empresa dele, que construiu as atividades que ele desempenhou. Falamos da visão do Júnior com relação à cidade de Iporá e à atual gestão municipal. E, por fim, fizemos a pergunta para ele a respeito do convite que ele recebeu para ser um candidato a deputado estadual. Ele está descartando, portanto, conforme a gente ouviu, ele está descartando essa possibilidade. Perguntado aí para o futuro a Deus pertence. Isso aí. E muito obrigado aí ao convite, obrigado a todos os internautas que estão aí nos assistindo ou que venham nos assistir futuramente. E vamos tá aí, né, disponível para todos que puderem aí contribuir com a cidade. É isso aí, gente. A gente entrevistou ele, foi muito bom, um assunto interessante que chegou aí para esses milhares que nos seguem no Instagram, outros que preferem nos ver no YouTube. Gratidão a todos. Júnior, a gente termina aqui os nossos bate-papos, sempre deixando uma lembrancinha para o entrevistado que vem. No caso, para você aí, tem uma caneca personalizada, a caneca que leva o seu nome, caneca térmica, para você, no caso do leite, que o leite esteja quentinho. No caso de um outro tipo de bebida, que possa estar fria, no caso da água. É isso aí. Valeu, Júnior, brigadão. É sempre assim, noites de terças e quintas são ocasiões para a gente receber os convidados. Nós estamos aqui em Iporá com um problema sério ali no banco de sangue. O estoque de sangue está muito baixo.
E quinta-feira a gente vai entrevistar aqui quem cuida lá do banco de sangue. Esse será o nosso assunto aqui na próxima quinta. Até lá, um abraço a todos.